Alô, Brasil! Eu sou Joyce Kitamura, estou aqui hoje a convite de quem disse Berenice para falar de um tema que a gente ama, que é skincare. E eu estou muito feliz porque eu estou com um convidado maravilhoso, que é o médico dermatologista Dr. Guilherme Musi, que eu sou muito fã, meu amigo maravilhoso, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E quem disse Berenice trouxe a gente aqui para tirar algumas dúvidas da galera sobre skincare, né? As principais dúvidas ali que o pessoal faz no Google ali, porque é um tema que está em alta, né, Gui? Se apresenta aí para o Brasil. Bom, então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Musi. Para quem me conhece, meu nome também é Guilherme Musi. Eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo e junto com a menina Joy, hoje a gente vai desvendar alguns mistérios e algumas coisas assim que sempre são dúvidas quando o assunto é skincare, gente. Vamos lá, Joy. O que que a gente vai fazer São hoje? Então, me muitas, né? conta. Olha, a primeira coisa que eu tenho para falar com você é que você percebeu que boom que teve o skincare esse ano, né? Talvez seja até por causa da pandemia, que a galera ficou mais em casa, teve mais tempo para cuidar da pele, mas sabe, é um tema que está muito em alta, o pessoal está realmente se preocupando mais com a pele, querendo cuidar mais da pele, e aí a palavra em si, skincare, é uma das mais buscadas. Então, acho que ia ser bacana a gente tirar essa primeira dúvida do pessoal, que é o que é o skincare? Cara, na concepção que eu tenho, a gente olha que o skincare, ele é tudo aquilo que você faz para você, de fato, cuidar da sua pele. Então, vai desde a sua rotina, por exemplo, até alguns cuidados que você tem, como, por exemplo, alimentação, como você se expõe ao sol, o que tipo de procedimento você faz ou deixa de fazer. Então, são todos esses cuidados que englobam mesmo, de fato, como você cuida da sua pele, porque, afinal de contas, a gente está falando do maior órgão do corpo e do seu cartão de visitas da vida, né, menina Joy? Exatamente. Tanto que a galera esquece que a pele é um órgão. Isso é bacana, porque, gente, tanto que o dermatologista é um médico que trata desse órgão, que é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. E a galera costuma achar que é só algo completamente estético, né? Que você vai cuidar da sua pele para ela ficar mais bonita, mas qual que é a parte que tem a ver com a saúde também? Porque como é um órgão, a gente está ali se cuidando porque é um bem para a saúde. E qual que é a função da nossa pele, assim, quando a gente fala em saúde? Joy, acho que esse tema é super importante, porque quando a gente fala da nossa pele, a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente vive uma grande epidemia, por exemplo, do quê? Do câncer de pele. Por que que isso daí acontece? Porque o acesso a protetor solar na geração, por exemplo, assim, lá por volta de 1960 era muito baixo e tem toda aquela concepção bem errada de que uma pele bonita é uma pele que está muito bronzeada, que você está exposto ao sol. E hoje em dia a gente já vê que você tem muita mudança desse comportamento. Hoje todo mundo quer ter um protetor solar, utilizar, reaplicar e usar como deve ser feito. Então esse é o primeiro papel. O outro é que a gente tem que lembrar que doenças da pele, elas devem ser tratadas porque elas são causa não só assim de problemas, por exemplo, às vezes que são maiores, como por exemplo, a pessoa tem uma lesão na pele, mas na verdade aquilo é indicativo de que ela tem uma doença dentro dela, por exemplo, mas também como fruto, por exemplo, de muita assim angústia pessoal, porque é difícil esconder, as pessoas reparam, chama atenção. Sim. Então a gente lida com esses dois aspectos, né, com o aspecto psicológico da doença de pele e com o aspecto médico da doença de pele, né? É verdade. Tanto que a rotina de skincare, que é algo que todo mundo quer ter, né? Tá muito em alta, a galera busca, qual que é a minha rotina perfeita? O que que eu posso dar numa rotina perfeita? Mas agora que você falou dessa parte do protetor solar, é algo que tem que fazer parte, não é? De todas as rotinas. Aí nisso eu te faço essa pergunta. Uma rotina básica para todos os tipos de pele teriam quais produtos, assim? O que a pessoa teria que usar? Olha, Joy, como a gente viu que ultimamente o pessoal está buscando muito, essa sua pergunta é extremamente inteligente, justamente por isso que a gente vai contar, né? E aqui, menos é mais, e o básico é o que tem que ser feito, gente. Então é aquela questão. Todo mundo pode se dar muito bem lavando o rosto, hidratando, protegendo a pele. Claro que algumas particularidades vão ser adequadas aos pacientes assim que têm alguns tipos de pele, por exemplo, alguém que tem a pele mais sensível do que o outro coleguinha, pode não gostar, por exemplo, do mesmo limpador facial, mas nem por isso os Uhum. dois vão deixar de procurar produtos que sejam adequados para as características sensoriais que eles gostam. Eu acho que você, assim, sempre fala bastante a respeito do que você sente, do que você fala da textura, do que você sente quando você aplica. Eu acho que isso daí enriquece bastante, porque é uma opinião de uma pessoa que vai ver na menina Joy, falar, poxa, ela tem a pele parecida com a minha, eu sinto a mesma coisa. Da mesma forma que, por exemplo, alguns pacientes me perguntam o que que eu uso
porque eles sentem que eles têm a pele assim parecida, ou os gostos muito parecidos com os meus. Mas eu acho que as 3 regrinhas básicas de lavar, hidratar e proteger, isso daí é para todo mundo, independente do tipo de pele. E da idade também, porque essa é uma outra pergunta que a galera me faz, né? Eu não sou dermatologista e o povo ainda pergunta isso para mim, com quantos anos eles podem começar a ter uma rotina de skincare? Você falou que uma rotina básica, então, seria limpar, hidratar e proteger. E qual que é a idade para a pessoa iniciar isso? Olha, para você ter ideia, a gente tem protetor solar que são liberados para o uso já a partir do pequeno humano de 6 meses de idade. Então, por exemplo, ali a sua mãe já começa a fazer a sua rotina de skincare e você, cada vez mais que você faz uma ação repetidamente, ela com mais facilidade se torna um hábito na vida. Por isso que a gente fala que depois de um mês você não vai mais sentir dificuldade em lembrar de aplicar o protetor solar. Aquilo, por Uhum. exemplo, já vai estar automático na sua vida. Eu imagino que você, assim que construiu várias rotinas, tem os seus produtos que você usa, você já tenha percebido que depois de um tempo, você até chega a sentir falta se você não fizer a rotina Sim. diurna, a rotina noturna. Isso é bem engraçado, porque se você esquece de passar um protetor solar e sai de casa, meio que você tem a impressão que você está sendo morta ali aos poucos. Não é uma coisa louca, porque a gente começa a ter essa percepção dos malefícios que a radiação solar causa na nossa pele, a gente sabe que tem que usar, e se você saiu ali para até a padaria sem um protetor solar, você já se sente mal de não ter passado, né? E eu não sei se você também nota isso, mas até um pouco tempo atrás eu percebia que a galera realmente só usava protetor solar para ir na praia. Só se a pessoa fosse na praia ou na piscina, não era algo que a pessoa incluía numa rotina no dia a dia, sabe? A pessoa realmente achava que era um produto ligado ao verão, praia e piscina. E agora a galera tá tendo mais essa consciência que não, o sol tá lá todos os dias, né? A radiação tá todos os dias te atingindo. Então a gente tem que ter essa proteção todo dia, né? Não, exatamente isso, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, aquelas dúvidas comuns, o pessoal vira para você e fala: ah, o dia está nublado, eu preciso aplicar? Claro que precisa. A nuvem, ela não bloqueia a passagem da radiação ultravioleta B nem ultravioleta A com, assim, muita eficiência. Então, a gente tem que se proteger. A história, por exemplo, de fui à praia, o mormaço queimou, é justamente exemplificando isso, de que a nuvem, por exemplo, não está lá para te proteger. Então, você que tem que fazer isso por você. É um cuidado assim com a sua pele, é um skincare mesmo de fato, e é assim essencial, né? Porque quando a gente fala de proteção solar, a gente tem que lembrar, não é só o fotoenvelhecimento que é causado pela radiação solar, não é só, por exemplo, a presença de algumas lesões escuras, algumas manchas, mas é também a questão, por exemplo, de câncer de pele, que é sempre muito importante e a gente tem que prevenir, né? Já que a gente está falando de skincare, eu já vou pegar esse gancho para a gente falar da rotina, porque, gente, aproveitar que eu estou com um guia aqui para ver se eu estou usando direitinho os produtos na ordem. Tá, primeiro você falou que é limpeza, então já vou pegar aqui tudo direitinho para mostrar para você, porque eu começo usando a espuma de limpeza nutritiva de skincare. E uma coisa que eu gosto dessa espuma, que eu até vou mostrar para a galera, é a textura, porque ela realmente tem uma textura, gente, muito gostosa, ela sai com uma espuma bem densa e bem macia. Uma coisa que eu percebi, Gui, nessa espuma é que eu não sinto aquele repuxamento que vários limpadores faciais causam, sabe? Que você parece que resseca a pele completamente, de tanto que você limpou, que parece que você saiu esturricada ali, sabe? Depois que você enxagou. Então, eu gosto muito disso, que deixa essa sensação mais hidratante. E aí, é uma pergunta que eu quero te fazer. Você acha que é mais bacana a gente fazer uma limpeza assim que retira completamente toda a oleosidade da pele, sabe? Toda aquela barreira que a gente tem protetor, ou que deixe mais um pouco dessa sensação de maciez? Eu não sei se isso faz uma diferença. Não, eu acho que você falou a coisa principal, né? Porque sentir a sensação de repuxado quando você lavou o rosto é um indicativo de que você talvez tenha se excedido nessa limpeza. Então, ela não precisava ser tão limpante. É por isso que os produtos, hoje em dia, eles utilizam diversos tipos de ativos que fazem a limpeza. Porque você consegue controlar qual que é o grau de limpeza que você vai utilizar. E isso daí é uma coisa que adequa. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha uma pele mais sensível, ela pode se sentir incomodada se fizer usar um limpador, por exemplo, que seja mais agressivo. Da mesma Uhum. forma, por exemplo, quando você pega em comparação uma água micelar, que ela tem o mesmo ativo, mas é tão suave, tão suave, tão suave que você passa no rosto e você acaba nem enxaguando depois e aquilo lá não cria um problema para você. Então,
essa dica que você passou é muito importante. A limpeza ela tem que ser agradável. Sentiu que está repuxando, já está exagerando. E aí você acabaria agredindo a pele um pouco, né? Como você disse, como a pele é um órgão de proteção, isso acabaria meio que abrindo portas ali para algum problema, assim, você diz, de, sei lá, alguma alergia de pele, alguma coisa assim. Você pode sensibilizar a pele, então ela pode ficar mais machucada, ela pode ficar mais sensível. Então, por exemplo, arde quando você passa um produto que anteriormente não ardia. E até para alguns pacientes assim que têm algumas doenças de pele, como por exemplo dermatite atópica, se essa limpeza for muito agressiva, pode piorar ainda mais uma barreira que já é assim deficiente, entendeu? Então, sempre assim você precisa ter na sua cabeça essa questão de que a limpeza ela tem que ser no ponto. Por isso que eu gostei muito dessa espuma de limpeza nutritiva de skincare, porque primeiro que a linha inteira tem o ácido hialurônico inteligente, que depois a gente vai falar com o Gui, vou fazer essa pergunta, porque é um ativo hidratante, né? Então já dá essa hidratação para a pele, fora isso também tem vitamina B5, que também é um outro ativo aí que também fornece uma hidratação, mas vamos continuar na ordem, Gui, para a gente não se confundir. Depois da espuma de limpeza, eu gosto de aplicar meu antioxidante se é de dia, né? Eu já venho com a minha vitamina C. E aí eu tenho aqui a vitamina C de skincare, que é uma vitamina C a 10%, e aí já aproveito para te fazer uma pergunta sobre vitamina C, que eu sei que a galera tem essa dúvida. Primeiro lugar, qual que é a função da vitamina C? Para depois a gente adentrar mais ainda nesse tema. Boa, menina Joy, acho que isso daí é o principal que a gente tem que ter na nossa mente quando a gente pensa num o quê? Antioxidante. Então, a vitamina C, ela é um antioxidante. O que que ela vai fazer? Ela vai se oxidar no lugar da sua célula para protegê-la. Então, ela tem essa função protetora. Quais são as coisas que podem fazer a nossa célula oxidar? Então, exposição solar, a gente pode, por exemplo, assim, o próprio funcionamento da célula ao longo do dia, quando ela gera energia para ela mesma, é um processo que é estressante. Então, você ter esse mecanismo de proteção, de ajuda para ela não se oxidar, é uma forma de proteção. Então, são coisas bastante interessantes. E um dos mais, assim, estudados que a gente tem mesmo, assim, é a vitamina C. Então, ela agiria como uma prevenção para o envelhecimento da pele, né? Seria algo para a gente realmente usar para prevenir o envelhecimento. Seria também algo como um reforço para o protetor solar, porque eu lembro que você falou que o protetor vai proteger a gente também da radiação. E a vitamina C, você acha que também, tendo essa função de oxidar no lugar das nossas células, ela também seria um reforço a mais? Ela seria um reforço a mais, é uma coisa a mais que você pode colocar, por exemplo, assim, na sua rotina, porque justamente aquilo que você falou, como o protetor solar não tira toda a radiação que chega na nossa pele, você ainda tem, por exemplo, o quê? Os mecanismos dessa radiação machucando um pouco a pele, mas você também tem um funcionamento normal da célula. Então, esse fato de você utilizar um antioxidante tópico, ainda mais se tem uma textura agradável, se você gosta, ele pode conferir sim um benefício extra. Já aproveitando o gancho aqui, Gui, para eu fazer essa pergunta aqui da vitamina C, eu já ouvi falar várias vezes que a vitamina C, como você disse agora, ela oxida super fácil e também coincidência de luz, oxigênio, alterações de temperatura, tanto que geralmente produtos em vitamina C vêm assim em frascos que não são transparentes. E como que skincare pode ter uma vitamina C nesse tipo de frasco aqui, que é transparente, que é uma embalagem conta-gotas, que você consegue ter contato com o oxigênio ali a todo momento? Como que eles conseguem essa estabilidade no produto? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a indústria de cosméticos começou a trabalhar com a vitamina C, percebeu-se o quê? Justamente essa dificuldade da estabilização da vitamina, porque como ela tem que ter esse papel antioxidante, ela faz isso com muita eficiência. Entretanto, para você colocar, embalar, fazer um produto, distribuir, vender para as pessoas, talvez essa estabilidade seja um fator, assim, por exemplo, muito necessário. Por isso, a indústria ela começou, aos poucos, a modificar um pouco a estrutura da vitamina C, que é o caso, por exemplo, de um dos derivados da vitamina C. Então, a gente tem vários derivados que são utilizados justamente para facilitar a estabilidade da vitamina C, mantendo alguns dos efeitos da vitamina C pura, por exemplo. Entendi. Aí é nessa hora que eu já falo para o Brasil do derivado que skincare usa aqui, que na verdade é um derivado de vitamina C, que é o etil de ácido ascórbico, que foi desenvolvido na Ásia. E aí a principal dúvida da galera, qual que é a diferença da vitamina C pura para o etil de ácido ascórbico, que é o derivado que skincare usa na fórmula?
A derivação está primeiramente na estrutura, né? Então, o derivado ele tem essa modificação na estrutura da vitamina C, e com isso, o que que acontece? Você tem uma estabilidade que é maior do que da vitamina C pura, por exemplo, e ao mesmo tempo você mantém aquela característica que é o quê? De uniformizar o tom de pele. Entendeu? Então, essa é a principal característica desse derivado. Por isso que ele veio tão popularmente lá na Ásia, porque ele é justamente voltado para essa questão de manter o seu tom, tentar mantê-lo de uma forma mais uniforme possível. Mas claro que Uhum. sem a ajuda, por exemplo, do protetor solar e bons hábitos, você não vai conseguir isso sozinho. Sim, isso é algo que eles buscam muito lá, né? Uniformizar o tom de pele, acho que é a maior busca da galera lá na Ásia. Aproveitando aqui, Gui, uma pergunta que eu quero fazer. Tá, Manda. depois que eu limpei a pele, aí eu venho com a vitamina C, né? E aí, se eu quiser passar o hidratante primeiro ou a vitamina C, eu queria te perguntar se tem essa diferença na ordem, porque eu vejo que é uma discussão que a galera tem muito de qual que eu aplico primeiro, hidratante ou a vitamina C? Você dá para dar uma ajuda assim para a galera nessa questão? Ah, claro, menina Joy, eu acho que essa é uma questão assim que eu vejo muito também os meus pacientes comentarem. E assim, quando a gente está falando de cosméticos, não tem regra. Então é muito assim do seu sensorial, da sua percepção, daquilo que você gosta, daquilo que você acha que mais faz sentido no seu dia a dia. Por quê? Porque você não vai perder efeito, você não vai atrapalhar a função, você não vai misturar coisas que são incompatíveis. A gente está falando de cosmético. Então, eu acho que essa questão assim de organizar e de você ter uma sequência é mais importante. Por quê? Porque se você tem uma sequência, aquilo fica bem colocado na sua cabeça, você não pula etapas, aquilo se torna um hábito e você cuida cada vez mais da sua pele com cada vez mais facilidade. Você, por exemplo, Entendi. assim, tem alguma preferência pessoal? Você hidrata primeiro, protege depois? Como você faz, menina Então, eu Joy? costumo aplicar pela textura. O que é mais líquido eu vou aplicando primeiro, porque aí eu sinto, né, que não vai ficando uma coisa tão pesada. Depois eu vou indo para produtos que têm a textura mais grossa. Claro que sempre deixando o protetor solar por último, mas eu gosto muito de fazer isso. Mas sabe uma coisa que eu ouvia falar? É Hum. que o que é aplicado primeiro é absorvido mais. Então teria um efeito maior. Tem uma lógica nisso? De o que eu Não, é apliquei primeiro vai só. fazer um efeito maior ou não? É só uma. Não, a absorção vai ser a mesma, menina Joy. Aquela questão, a gente Entendi. vai manter aquela absorção nas camadas superiores ali da pele, elas vão exercer a função que eles têm que exercer. Você não vai conseguir com isso aumentar ou diminuir a sua absorção, então pode usar tranquilinha, entendeu? Ah, então beleza, gente. Dá para a galera usar pela textura mesmo, né? O que for mais confortável. Beleza, e agora vamos para a hidratação, porque essa é uma grande dúvida do Brasil. Uma coisa que eu sei que o pessoal está sempre procurando é quanto à hidratação em peles oleosas, porque a pessoa acha que ela não precisa hidratar, porque ela já tem óleo demais na pele. Então a pergunta é: todas as peles precisam ser hidratadas? É, todo mundo se hidratar ou não tem essa? Essa é uma outra dúvida assim excelente, né? A gente precisa separar. Hidratação da pele é uma função da barreira cutânea e oleosidade é uma função da glândula sebácea que está lá produzindo o sebo ao longo do dia. Então, a hidratação, ela tem sim o seu papel e a gente precisa, por exemplo, utilizar ao longo do dia, dependendo, claro, de algumas características. Então, uma que eu sempre gosto de falar para as pessoas, meu, quando você vai lá, quando você está assim na rua, num dia mais frio que está batendo aquele vento, você sente, por exemplo, assim que a sua pele está de fato mais ressecada, você sente que, por exemplo, seu lábio racha. Então, essa questão assim da hidratação ou não depende um pouquinho do local onde você está inserindo, né? Uma coisa é, por Uhum, exemplo, a guerreira que está lá na Amazônia, outra coisa é a guerreira que está lá, por exemplo, na Antártida, entendeu? As sensações que elas entendi. têm de hidratação podem ser bastante diferentes, mas ainda assim é uma coisa que ajuda, porque ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele perde a capacidade de reter água, e como a gente devolve isso? Com o hidratante que a gente passa. A gente faz essa reposição. Então seria bacana então a pessoa escolher algum tipo de hidratante que fosse mais adequado para a necessidade que ela tem. Sabe um comparativo que eu gosto de fazer, que eu acho que as pessoas entendem? É como se fosse uma roupa no varal, não é? Porque se você Exatamente. colocou uma roupa no varal e você está em Brasília, que o clima é super seco e está batendo um baita vento, essa roupa vai secar super rápido, a água vai evaporar, né, com facilidade. Mas se a pessoa colocou essa roupa no varal no meio da floresta úmida, demora muito mais para secar. Seria isso com a nossa pele? Então, essa é meio que a água Exatamente. evaporando da nossa pele. Exatamente, Entendi, Joy. É gente. isso aí. Olha que bacana. Então é isso, todos os tipos de pele têm que ser hidratadas, cada um, claro, vai buscar o tipo de hidratação que precisa, né? E aí a gente já faz um gancho aqui, Gui, do ácido hialurônico, porque
essa é uma dúvida que eu vejo também a galera tendo. O ácido hialurônico está em alta, mas muitas pessoas nem sabem para que serve, acham que é algo que vai corroer a pele ou vai reduzir completamente a ruga, como se fosse um ingrediente completamente forte, sabe? Ficam até com medo e com receio. Mas qual que é a função do ácido hialurônico? Quando a gente fala dos hidratantes, então, menina Joy, a gente tem que lembrar que o hidratante, ele tem dois mecanismos pelos quais ele hidrata a pele. Então, ou ele mantém a água naquela superfície, porque ele atrai a água com facilidade, ou então ele forma uma película que é semipermeável, então as coisas ainda continuam passando, mas ele diminui bastante a perda de água que a gente tem, por exemplo, para o ambiente. O ácido hialurônico, pela estrutura com a qual ele é formado, ele é um ativo que, por exemplo, atrai a molécula de água para a proximidade dele e mantém aquela superfície da pele hidratada. Então, com isso, a célula ela ganha uma encorpadinha. Por isso que o pessoal fala, eu hidratei as linhas mais fininhas, assim, por exemplo, do rosto com um hidratante qualquer, e aí ela fala, eu senti que diminuiu. Por quê? Porque você está, de fato, hidratando, a célula está dando aquela engurgitada, assim, e aí com isso ela consegue cobrir um pouco mais. Isso eu percebo, porque quando a nossa pele está extremamente ressecada, você vê que você consegue ver até as linhas, os vincos da mão, ali fica uma coisa realmente mais envelhecida, mas porque está extremamente ressecado. Quando você hidrata, aquilo ali logo já fica mais bonito, né? Você vê que aquelas linhas finas já vão e dão aquela sumida. Então é exatamente por causa da hidratação. O ácido hialurônico, Gui, ele seria um hidratante assim, por umectação, né? Como você falou, que seria mais confortável, então, para as pessoas no geral, né? Por ter essa textura mais aquosa. Quando o pessoal, assim, que é muito entendido de formulação, pensa mesmo em alguma coisa mais suave, alguma coisa mais delicada, que não deixa aquela sensação de que você aplicou uma coisa no rosto, é um dos ativos que, por exemplo, eles vão buscar, assim, nas suas formulações, junto com diversos outros quesitos, assim, mas ele cumpre muito bem essa função. Tanto é que, por exemplo, a gente tem no corpo todo, né? A gente tem na nossa pele, a gente tem nas articulações. Eu vi o que a gente tem no olho até, e achei tudo. Olho, cara, Gente do céu. Tá. Aí eu já aproveito para fazer uma pergunta, porque eu sei que existem tipos diferentes, né, de ácidos hialurônicos, e na formulação de skincare, em toda a linha, a gente tem o ácido hialurônico inteligente, que é um tipo diferente, né, de molécula, que eu até vou te perguntar, porque eu queria entender mais sobre. Como que ela funciona, Gui? Uma molécula diferente de ácido hialurônico que tem uma performance melhor, como que funciona geralmente, para a gente entender mais? A função do ácido hialurônico é, então, reter a água, ele precisa continuar na superfície, ele precisa atrair o grupo de água, mas ele também precisa ficar ali mais fixo naquela região onde ele está aplicado. Então, com algumas pequenas modificações na estrutura da molécula, você consegue melhorar, por exemplo, essa questão assim de manter o comportamento dele atrair a água e ao mesmo tempo mantê-lo, por exemplo, ali fixo na superfície, que é onde você quer de fato que ocorra a hidratação. Então você faz uma reação química, a molécula ela muda um pouco a estrutura dela e com isso ela fica mais fixa na superfície, mantendo ainda o poder de hidratação de manter a água na superfície. É bem tranquilo. Gente, que demais isso, né? Nossa, eu fico besta porque eu vejo que cada vez eles estão evoluindo mais na tecnologia para melhorar a performance dos próprios ingredientes, né? Para deixar eles mais eficientes até. Olha, Brasil, tá uma loucura. Eu vou aproveitar para dar um aviso para vocês que tem um link aqui embaixo para vocês já irem nele, porque vocês vão conseguir comprar toda a linha de skincare com baita de um desconto, aproveitando esse grande festival que a Experience está fazendo aqui. Então, aproveitem esse desconto, porque realmente, gente, é uma alegria e oportunidade, né? Fazer uma pergunta para o Gui de um assunto que ele já estava falando, mas porque como eu sei que é muito importante, e é o produto que eu usaria depois da vitamina C, que é o protetor solar, eu estou aqui com um creme antioxidante dia, que ele é um creme antioxidante que tem vários filtros físicos na formulação, e tem o FPS 50. E aí eu te faço essa pergunta, porque é uma dúvida que a galera tem sobre filtros físicos e químicos. Qual que é a diferença? Porque eu vi muito um boom do pessoal de só pode usar filtros físicos, os químicos não são bacanas. O que tem a ver isso, Gui? Menina Joy, o que acontece é assim, tinha muita controvérsia em relação assim ao papel dos filtros que a gente chama químico ou então orgânicos. Mas é aquela questão, né? Quando a gente vai olhar o que de fato tem publicado, o que de fato tem dito sobre eles, eles são ainda ativos muito seguros e que devem ser utilizados mesmo assim para fazer a fotoproteção. O que acontece? Quando a gente quer criar um protetor solar,
A gente quer fazer o quê? Que ele tenha um comportamento tão bom quanto o melhor filtro solar do mundo, que é a melanina. Porque a melanina absorve UVA, UVB e até luz visível. Então, é aquela questão, a gente precisa do comportamento o mais próximo possível com ela. O que acontece? As substâncias que a gente tem hoje, sejam elas físicas, inorgânicas ou químicas orgânicas, elas não têm esse comportamento tão bom quanto o da melanina. Então, você precisa combinar para que o seu produto te ofereça uma proteção contra UVB e UVA, certo? Que é isso o objetivo que a gente tem. A outra questão é que, assim, tinha muito um fuzuê, falava-se muito que o filtro físico, ele reflete a luz, ele não reflete a luz. Tanto o filtro físico, inorgânico, quanto o filtro químico, que é o orgânico, eles fazem o quê? Eles absorvem a luz e não deixam que essa luz chegue, por exemplo, assim, nas suas células e machuque o seu DNA, que é justamente isso que ninguém no Brasil quer, entendeu? Entendi. Então a gente tem esse papel fundamental deles nesse funcionamento e por isso que cada produto tem a combinação dos seus ativos para poder oferecer a proteção de UVB e UVA. Eu fiquei em dúvida mesmo quanto um filtro solar, um protetor solar, ele age como antioxidante, né? Ele por si só, né? Porque ele não está protegendo a gente da radiação. Mas e quando você incrementa a formulação de um produto que já é um protetor solar com ativos antioxidantes? Assim, você acha que isso é mais bacana ainda pelo fator de ter uma proteção maior ali, antioxidante? O que isso causa? Joy, eu sou sempre a favor, assim, de produtos que combinem tecnologias que façam com que as pessoas apliquem mais o protetor solar. Então, quando inventaram o protetor com cor, eu falei, cara, da hora, agora vai, porque aí a guerreira esforçada, ela vai aplicar o protetor e ela vai querer aplicar o protetor porque já serve como um passo a menos que ela tem que fazer por conta da maquiagem. Então, quanto mais atrativo um produto puder se tornar para lembrar a pessoa da importância de aplicar um protetor solar, é uma coisa que eu sou super a favor. Eu sei, assim, que para quem formula mesmo os produtos é um desafio, né? Porque você quer combinar diversos ativos, várias funções. Então, assim, a gente fica muito feliz que tem aquela galera que estuda mesmo a respeito disso para poder trazer cada vez mais produtos que a gente, de fato, queira usar, porque é esse o objetivo, né? Levar mais protetor solar para as pessoas. Vou aproveitar, então, para te perguntar sobre o ingrediente que tem aqui no creme antioxidante de skincare, que é a niacinamida, que eu sei que é um ativo também que está super, né, em alta, a galera tá atrás de niacinamida, querendo saber mais sobre, inclusive, qual que é a função dela, Gui, para o pessoal, assim, que não entende nada, já tem uma base. A niacinamida, então, ela tem uma função, às vezes, principalmente anti-inflamatória. Então, em algumas situações, a gente pode utilizar alguns produtos que tenham niacinamida, principalmente quando os pacientes têm algumas doenças de pele, que às vezes tem efeito, por exemplo, nisso e ajuda a diminuir mesmo a inflamação, sem ser uma coisa muito irritativa. E outra grande função da niacinamida é que é um dos poucos ativos que, por exemplo, ajuda a também uniformizar o tom de pele. Por quê? Porque ele diminui um pouco como a melanina chega na camada mais superior da pele. Isso daí ajuda a manter um pouco o tom de pele do paciente ou da paciente, assim, numa coisa mais uniforme. É uma coisa bem, bem interessante. Eu assim, sou fã. Eu também Sou fã gosto. de niacinamida, eu gosto, viu? Ele pode E até aí, funcionar Gui? como hidratante, né? Às vezes, assim, você olha que Sim, algumas então. funções assim dele podem até lembrar de um hidratante. É uma coisa muito versátil mesmo. Então, eu vejo que a niacinamida, como a vitamina B5 também, eles têm meio que, sabe, multifunções, assim, são ingredientes que são muito completos, né, que tem várias funções. Tá, pegando nesse gancho que a gente está falando de filtro solar, eu já quero aproveitar para perguntar sobre luz visível, porque por causa da pandemia tem muita gente que está dentro de casa, ou está fazendo home office, ou trabalha mesmo o dia inteiro no computador, está ali sempre no celular, e é um medo que a galera tem da luz visível de, sei lá, a pessoa acha que vai matando ela aos poucos, ela quer usar alguma coisa que tenha um filtro contra a luz visível, e é isso que eu queria saber. O que a gente pode fazer para nos proteger contra a luz visível? Ela realmente é tão danosa assim? O que você pode dizer para a gente disso? Claro, é excelente essa sua pergunta, porque durante esse período de pandemia, né, como aumentaram as videoconferências, as reuniões remotas, a gente viu que o pessoal começou a procurar um pouco mais disso e se confundir mesmo a respeito dos papéis da luz visível. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, gente, luz visível também tem no Sol. O Sol tem todos os espectros de luz visível lá, que são as cores, por exemplo, como a gente enxerga. Então,
A outra coisa é que, assim, embora o nosso computador, a nossa televisão, o nosso celular, ele emita luz visível, essa emissão é muito baixa. E, por enquanto, os estudos mostram para a gente que o único potencial danoso que a luz visível tem para a pele é mexer com o quê? Pigmentação. Então, ela pode piorar algumas pigmentações que a pessoa já tenha. Por exemplo, quando Tipo, ela quem se... tem melasma. Exatamente, quem tem melasma, quem tem hipercromia pós-inflamatória também acaba sendo incomodado um pouco da luz visível. E para a luz visível, gente, é uma coisa que é um pouco mais fácil, porque se você está cobrindo, a luz visível não está chegando. Então, a recomendação que a gente dá é, por exemplo, assim, um protetor com cor, ele protege contra a luz visível. Você, por exemplo, cobrir com uma base tem uma proteção contra a luz visível, porque os pigmentos da base conseguem Forma bloquear uma essa ação. barreira, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o principal efeito. E lembrar, né, que o seu computador, o seu celular, eu sei que parece meio óbvio, mas é sempre importante frisar, ele não emite radiação ultravioleta, ele não vai torrar a sua cara, então você pode ir lá assistir seu dorama à noite numa boa, conversar no WhatsApp, assim, no celular, que não vai torrar a cara de ninguém, tá? Fica Entendi. tranquila. Eu acho que o mais importante, então, da gente usar o filtro solar diariamente, mesmo estando dentro de casa, é porque ninguém vive num completo isolamento contra as luzes, né? Todo mundo tem janela em casa, ou chega ali no quintal ou na sacada, e você está sendo atingido, não é por essa radiação, na verdade, durante todo o seu dia. As luzes, os raios vão ultrapassar a janela, você está, né? Se o ambiente está claro e você não ligou a luz, é porque existe uma radiação ali. Então, por isso que a gente deveria continuar se protegendo mesmo dentro de casa? Eu acho que é uma coisa interessante, porque assim, embora essa exposição ela seja indireta, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o raio ultravioleta B, ele é o quê? Bloqueado pelo vidro, porque o comprimento de onda dele é muito curto, ele não consegue passar. Mas, por exemplo, o UVA, que já está ligado também à indução de câncer de pele, a manchas, ele o quê? Ele passa com tranquilidade pelos vidros. Então a gente tem que lembrar disso daí. E é aquela questão, né? Tudo que você puder manter de hábito na sua rotina é mais fácil para aquilo lá não ser, por exemplo, uma tarefa chata para você, é uma forma de cuidado. Então eu sempre falo para o paciente, poxa, você vai ficar em casa lá na reunião no Zoom, conversando com a menina Joy, falando, meu, passa lá, por exemplo, o seu protetor solar de manhã. Sim. E, cara, fica tudo bem. É algo que não custa nada, né? E pensa, se você... São vários dias, né, que a gente está vivendo isso, vários dias recebendo aquela radiação ao longo de vários anos, aquilo ali vai somando. É uma somatória, não é também? Exatamente, né? O efeito da radiação ultravioleta, ele é cumulativo. Então, quando você era um pequeno humano, que você estava lá na praia, assim, curtindo com a sua família, você já estava exposto de uma forma cumulativa, da mesma forma que você estava na sua pequena infância, na sua adolescência, na vida adulta, e assim vai, né? Por isso que a incidência do câncer de pele, geralmente, ela acontece mais nos idosos. Mas nem por isso você consegue ter uma exclusividade desses casos, né? Você tem, por exemplo, hoje, gente jovem, por exemplo, como eu e você, que já apresentaram cânceres de pele, e não são só por questões, tipo, de genéticas ou de doenças associadas, mas também por conta de exposição solar, né, menina Joy? Não é verdade. Meu pai teve câncer de pele até nos lábios, exatamente porque não se protege, né? Não usa protetor. Aí tem muita gente que esquece de passar nos lábios, na orelha, fica esquecendo, sabe, em regiões que, eu vou passar só por aqui, que acho que é onde precisa. E isso é um perigo, né? Todo protetor solar, ele só vai dar aquela proteção que está no rótulo se você aplicar a quantidade correta. Qual que é a quantidade correta? A gente tem que fazer o quê? Gente, é pelo consenso brasileiro de fotoproteção, na nossa cabeça e pescoço cabe uma colher de chá. Uma dica prática é, rosto, meia colher de chá, mas aquilo que a menina Joy falou, por exemplo, é importantíssimo, cara. Você tem que proteger a orelha, você tem que proteger os lábios, por exemplo, com um produto específico mesmo, porque o câncer pode acometer essas regiões. E aí você tem, por exemplo, que cobrir as outras partes do corpo que ficam expostas também, porque câncer de pele não acontece só no rosto, é que o rosto é geralmente a área mais exposta. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, assim, de proteger também o braço quando fica exposto, o colo para as meninas que também fica exposto. Tem que se cuidar, galera. Vamos se cuidar porque é importante. E aí, aproveitando, Gui, que esse daqui eu tenho que fazer essa pergunta sobre a Goodberry, porque é um outro ingrediente que também está na linha. E por ser uma fruta, a gente fica meio assim quanto à ação, né?
Que ativos existem na Goodberry ali que seriam interessantes, assim, qual que é uma função dela ali, para a galera entender um pouco mais? Tem um extrato da fruta que é feito, e isso daí é uma coisa assim que depende muito da técnica que é usada, qual que é o solvente que é utilizado para fazer isso daí, para você poder garantir algumas certas propriedades. Mas como a gente sabe, é um ativo que tem propriedades antioxidantes, porque dentro da composição da fruta tem vitamina C, por exemplo. Então é um dos múltiplos papéis assim, utilizar, porque você também tem uma outra fonte de vitamina C. Por exemplo, lembrar que a indústria de alimento usa muito os extratos da planta para fazer enriquecimento assim de algumas matérias-primas, né? Nossa, isso é bem bacana, porque aí você acaba tendo mais uma alternativa de um antioxidante, né, na formulação. E para fechar, de o hemiesqualano, porque também é um outro ingrediente que está na composição aqui dos produtos, e eu queria entender um pouquinho mais como ele funciona. O que é o hemiesqualano? Cara, a gente tem que lembrar, antes de falar do M, que é metade do esqualano, a gente tem que falar do quê? Do esqualano. O que é o esqualano? O esqualano é uma forma estável do nosso esqualeno, que é o quê? Componente do sebo que tem propriedades o quê? Antioxidantes. É ele que protege. O esqualeno, ele é, por exemplo, tão importante no nosso sebo natural assim do rosto que quando ele sofre modificações, por exemplo, da radiação solar, ele pode virar uma coisa oxidante e até piorar algumas doenças de pele. Então, a indústria farmacêutica, ela traz muito essa questão assim de levar o esqualano para as pessoas, porque sabe que ele tem um efeito também antioxidante e que ele tem um efeito, por exemplo, protetor assim, com relação à função dele já no sebo. O hemiesqualano é uma forma de uma molécula reduzida do esqualano que está na metade. Então, é uma forma de você levar o esqualeno topicamente para a pessoa, sem você precisar necessariamente usar o esqualeno, que é de difícil manipulação, é de difícil, assim, produção, né? Entendi. Gente, que maravilha! Estou muito feliz, Gui, que você ajudou a gente aí com várias questões. Olha, eu já vou aproveitar, Brasil, para mostrar meus produtos aqui de skincare, e aí eu quero falar qual que eu estou gostando mais, entendeu? Porque a gente vem assim numa loucura e numa alegria que o mercado nacional está crescendo muito skincare, a tecnologia está avançando muito, e aí eu fico até numa dúvida, Brasil, porque são dois produtos que eu gostei muito, que é o gel revitalizador para a área dos olhos, que é um produto que tem a Goodberry e o ácido hialurônico que o Gui estava falando, mas também tem a niacinamida, que eu acho bacana, porque como o Gui disse que é um produto que trabalha ali para uniformizar o tom de pele, e essa área dos olhos é uma região que às vezes a gente tem um excesso de pigmentação, né, Gui? Que são Exatamente. As famosas olheiras da gente, olheiras dão aquela loucura, então eu estou gostando da textura do produto, e eu vejo que isso é bacana, porque uma coisa que faz as pessoas se relutarem a usar produtos realmente é a textura, né? Quando a textura é incômoda, é uma textura oleosa, que não fica gostosa ali, tem um sensorial difícil, que a pessoa se sente incomodada durante o dia inteiro. Então, quando a gente vê, assim, uma textura agradável, que a pessoa gosta de usar, inclusive, gente, isso para mim é a maior alegria, que é o que eu vejo que está acontecendo muito no mercado nacional, que skincare trouxe também essa textura agradável. Então, eu vou deixar aqui, Brasil, o meu produto, que eu estou gostando muito, que é o gel revitalizador para a área dos olhos. Gui, o que a gente pode finalizar aqui para o Brasil, Gui? Que você quer deixar alguma orientação para o pessoal quanto a skincare? Eu acho que assim, gente, lembrar daquilo que a gente comentou aqui. Menos é mais, limpa, hidrata e, usa protetor, abusa do protetor solar, garanta que a sua proteção solar está sendo feita de uma forma adequada, tanto do ponto de vista de um produto que você goste, mas também da quantidade correta. E sempre que você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa da sua pele, gente, vai ver o seu médico dermatologista, tá bom? Gui, muito obrigada pela ajuda aí, o Brasil. Tenho certeza que a galera ficou muito feliz e muito mais esclarecida sobre várias dúvidas e vários assuntos que eles tinham aqui. Obrigada, Candice Berenice, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com o Gui Musi. E eu vou avisar vocês que vai rolar um break de 5 minutinhos e aí vai ter um papo joia sobre diferenças de produtos veganos, orgânicos e naturais, tá? Junto com a dermatologista Mona Lisa Nunes e minha amiga Marielle Malmo. Então fiquem aí ligados porque já já tem mais.